Olá, estamos de volta em mais um episódio do Pode Viver Mais, o podcast do Portal Viver Mais, que traz para vocês informações com qualidade, credibilidade e, acima de tudo, com grandes especialistas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, o câncer coloretal. Você sabia que, infelizmente, é um dos tipos de câncer mais frequente no Brasil? E olhe só o alerta, está atingindo cada vez mais a classe mais jovem. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no Pode Viver Mais de hoje. Nós estamos aqui ao lado de dois grandes especialistas, Dr. Fábio Teixeira, que é gastroendoscopista, e Dr. Paulo Vinícius, que é proctologista. Sejam bem-vindos ao nosso Pode Viver Mais. Gratidão, Cris. Uma honra poder estar aqui, compartilhando um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, daquilo que a gente acredita, tanto estuda para as pessoas, um pouco daquilo que a gente vai impactar de forma tão positiva a mudança de vida de tantos aqueles que nos acompanham no Portal Viver Mais. Doutor Paulo. Sempre bom estar aqui na companhia de amigos, né? E trazer informações importantes para a audiência de vocês. Doutor Fábio Teixeira, o que é o câncer coloretal? Cris, o câncer coloretal, chamado câncer de intestino e de reto, é aquele que acomete a parte final do nosso tubo digestivo, o intestino grosso, o cólon, tão chamado. Esse câncer, ele é hoje o segundo mais comum do nosso meio. O que acontece? Ele perde para o homem apenas para o câncer de próstata e para a mulher o câncer de mama. Ele pode hoje ser classificado como uma grande doença emergente porque ele está cada vez mais, como você falou, vindo para a população mais jovem, levando cada vez mais ao óbito, mas principalmente porque é um câncer prevenível. E essa informação que a gente vai estar aqui hoje compartilhando com todos os amigos. Esse câncer realmente tem aumentado, doutor? Sim. Nós temos dois pilares, Cris. Primeiro, ele tem aumentado cada vez mais a sua detecção pela nossa busca incessante, cada vez mais presente, exames no nosso dia a dia, protocolos de rastreamento, mas ao mesmo tempo uma mudança nos hábitos de vida, uma mudança na constituição alimentar das gerações que passaram, trouxe para a gente um aumento gradativo desse câncer que hoje está representando um dado alarmante. Só esse ano estima-se que cerca de 45 mil pessoas, dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, venham ser acometidos. Imagine, 45 mil famílias receberão um diagnóstico de câncer do intestino no ente. O quanto que o impacto isso vai fazer nas vidas, em projetos de vida, projetos de amor, projeto que a gente pode mudar a vida de muitos que vão estar aqui hoje nos ouvindo. O senhor trouxe aí um dado muito importante, que é essa incidência. Pesquisando para entrevistar vocês, que eu sempre faço isso, eu vi que a incidência tem aumentado na população mais jovem. O que pode estar levando a isso? O primeiro grande impacto no aumento da incidência de população mais jovem é que nós passamos por uma transformação alimentar nos últimos anos. O nosso jovem, o nosso adulto, nossa geração, temos que falar assim, claro, foi habituada no alimento mais ultraprocessado, o fast food. Deixamos de descascar mais para abrir mais latas, abrir mais sacos. Estamos cada vez mais utilizando carnes ultraprocessadas e isso daí, o salame, a calabresa, por mais que seja saboroso, mas temos que ter um alerta que isso tem que deixar de ser o dia a dia da nossa vida. O aumento da carne vermelha, a obesidade, o aumento do tabagismo, o excesso do álcool, o sedentarismo. Os jovens estão cada vez mais fixos em celulares. Então essa geração está pagando um preço pela escolha alimentar que foi lá no passado. E isso, o câncer que antes estávamos falando de 60 anos, desceu para 55, 50, hoje cada vez mais presente nos 45 anos menos e não mais. Então isso é importante, o quanto de jovens que nós estamos detectando de forma tão precoce. Isso a gente precisa alertar a população. Doutor Fábio, me fala um pouco sobre a gravidade desse tipo de câncer. O que acontece?
O câncer do intestino, ele pode ser prevenível em cerca de 90% das vezes. Porque ele tem a oportunidade, em um exame de colonoscopia, de realizar um diagnóstico precoce de um pólipo, que pode ser removido pela própria colonoscopia, ou pode fazer um diagnóstico precoce. Em cerca de 90% das vezes, nós temos a oportunidade de interromper uma progressão natural desse câncer. Quando nós fazemos isso, nós temos uma mudança de dar um diagnóstico de uma doença mais avançada para uma doença que está localmente relacionada, localmente está ali retida e tem a oportunidade, ou por uma endoscopia ou por uma cirurgia, de dar cura para as pessoas. O grande detalhe é que nós não podemos esperar um câncer aparecer um sintoma. Temos que colocar a nossa população para um protocolo recorrente para que nós tenhamos a oportunidade de retirar essas lesões antes que elas se transformem num câncer. Dr. Paulo Vinícius, vamos falar um pouco sobre os sinais de alerta. Qual é o sinal, qual é o sintoma mais ignorado? Bem, o câncer de intestino, ele tem a questão de começar a dar sinais já numa fase que ele pode estar mais avançado. Por quê? Ele vai ser mais sintomático na medida em que ele começa a ocupar espaço dentro do intestino. Como o Fábio falou, por que o câncer é prevenível? Porque o câncer de intestino, ele não começa já maligno, né? As pequenas lesões que dão origem à maioria dos cânceres de intestino, chamados pólipos, são nodulações, caroços milimétricos que não vão produzir sintoma nenhum e eles são benignos. Ou seja, a transformação em maligno estima-se que leva de 7 a 10 anos para acontecer. Ou seja, a gente tem um intervalo de tempo muito grande onde a gente, num exame de colonoscopia, pode detectar essas lesões e começar a justamente mudar o histórico dessa doença. Então, quando é que esse câncer vai começar a dar sintoma? Quando ele teve toda essa evolução do pólipo, que era benigno, até a sua transformação em maligno, e ele vai começar a crescer no intestino. Crescendo, ele pode produzir sangramento, e quando a gente fala em sangramento, não é que a pessoa vai notar uma grande quantidade de sangue, às vezes são pequenas rajas de sangue misturado com muco, né? O muco é como se fosse um catarrozinho ali junto com as fezes. E à medida que ele vai crescendo, ele vai começar a alterar o ritmo intestinal. Porque se eu tenho algo, o intestino da gente é um tubo, e algo que vai crescer dentro daquele tubo, num certo momento ele vai atrapalhar a passagem das fezes. Então, o paciente que tinha aquele seu ritmo intestinal regular, ele vai começar a notar uma mudança nesse padrão intestinal, e isso associado já com aquelas pequenas rajas de sangue, com o muco, e num certo momento, onde ele crescer mais ainda, isso vai começar a provocar uma dificuldade nessa passagem das fezes, vai começar a provocar dor abdominal. Então, esses aí são, resumindo agora, os principais sinais de alerta. Presença de sangue e muco nas fezes, alteração do ritmo intestinal e dor abdominal, que vão justamente ficando mais presentes a partir do momento que a doença vai evoluindo. Então, desde o paciente que vai já se preocupar, que vai chamar a atenção a essa pequena quantidade de sangue que apareça nas fezes, ao outro extremo, que é aquele paciente que chega no consultório para a gente já obstruído, ou seja, sem conseguir defecar, sem conseguir fazer o cocô ali do dia a dia. Por quê? Porque o tumor já avançou a ponto de estar ocupando praticamente toda a passagem do intestino. Então, ficar atento a esses sinais e procurar a ajuda médica, procurar a avaliação, enquanto esses sinais são ainda iniciais, vai dar para a gente a possibilidade ou de alcançar uma lesão que ainda não se transformou em maligna, ou de fazer esse diagnóstico já num ponto inicial, antes dela evoluir mais ainda para uma obstrução, onde o prognóstico acaba sendo pior. Uma pergunta muito, importante que eu gostaria de fazer para o senhor é que, muitas pessoas, muitos indivíduos têm a prisão de ventre e isso pode causar o câncer coloretal. O senhor falou aí de pessoas que são
constipadas, que já chegam num nível onde já houve essa oclusão, não consegue fazer mais as suas necessidades. Um dos sintomas pode ser a prisão de ventre ou isso pode provocar o câncer? Pronto. A prisão de ventre, a constipação intestinal, ela é um fator de risco, né? Se observa que a maioria dos pacientes que desenvolvem câncer intestinal vão ter uma tendência a um ritmo intestinal mais lento. Você ter um fluxo intestinal diário ou de pelo menos dias alternados faz com que você elimine mais rapidamente suas fezes, você diminui a exposição da mucosa intestinal a certos elementos irritantes que vão estar ali compondo as fezes. Então, não é que o intestino preso cause câncer, mas é um fator de risco. Ou seja, as pessoas que têm um intestino que não funcionam bem vão ter uma chance maior, sim, de desenvolver o câncer coloretal por essa questão. A presença das fezes por mais tempo dentro do tubo intestinal, ela pode ser um fator de transformação celular. Aí eu quero perguntar sobre esses fatores a doutor Fábio. Quais são os principais fatores de risco para o câncer coloretal? O que nós temos de fatores de risco para o câncer coloretal, Cris, está primeiro no fator genético. Se nós temos alguém na família que teve ou um câncer coloretal ou um pólipo, nós temos uma maior predisposição para que nós tenhamos naquela família uma progressão. O segundo fator é a idade. Quanto mais velho, mais chance, como o Paulo Vinícius falou, mais tempo de exposição. O segundo degrau de evolução são aqueles pacientes que tenham obesidade, pacientes que usem muito cigarro, que é o tabagismo, o etilismo em excesso, o excesso da carne vermelha, o excesso dos alimentos ultraprocessados, pacientes que tenham sido submetidos a um histórico de doença inflamatória intestinal e o que nós nunca podemos esquecer, hábitos de vida. Pacientes que têm uma busca de uma vida mais sedentária, sem uma atividade física, sem uma escolha alimentar adequada, pacientes, como ele falou, que têm uma constipação. Então, são pacientes que têm uma mais oportunidade daquele intestino ser submetido a um risco de uma transformação celular devido ao alimento ali retido. Vamos falar sobre a colonoscopia. A colonoscopia, a gente está falando de prevenção, falamos de sintomas, de riscos. A colonoscopia, doutor Paulo, é ainda o exame mais indicado na prevenção? Sim. A colonoscopia ela permite que esses pólipos, né, que são essas lesões ainda benignas, né, como o Fábio falou, por isso que o câncer é chamado de intestinal, ele é prevenível, né, porque a gente pode detectar lesões ainda benignas, diferente de outros tumores. Por exemplo, um câncer de próstata, ele pode ser um nódulo milimétrico, mas já é maligno. Então, já na parte intestinal, não. Então, a gente tem essa possibilidade de encontrar essa lesão ainda benigna, tratar e retirar. E a colonoscopia é muito importante porque é o único exame que vai detectar esses pólipos num tamanho que ele não seria visualizado num exame de imagem, por exemplo, uma tomografia, ou em outros tipos de testes. E o plus ainda da colonoscopia é que, além de detectar lesões de milímetros, a gente pode retirar essas lesões. Ou seja, a gente extermina ali o problema. Então, a colonoscopia ela permite a detecção e o tratamento no mesmo momento. Você está fazendo o exame, identificou um pólipo, no mesmo momento, a grande maioria dos pólipos, você que não precisa de materiais especiais ou preparos específicos, você consegue retirar no momento que você detecta ele. Então, essa é a grande vantagem da colonoscopia. É não só detectar coisas que outros exames não veriam, porque realmente você vê uma lesão de milímetros na mucosa do intestino, às vezes requer muito treinamento, e então a colonoscopia, além de ser o único exame que detecta, traz também a possibilidade de tratar naquele momento e interromper aquele ciclo de transformação de uma doença benigna em maligna. Além da coluna, doutor Fábio, qual outro exame? Um ponto importante da colonoscopia, como o Paulo falou, que o câncer ele é dividido em duas etapas. Aquele câncer que habitualmente vem, não é, Paulo, de uma história natural. Ele sobe um degrau, Cris, a cada momento, que pode durar anos, como ele falou,
mas inicialmente vem um pólipo, esse pólipo ainda benigno, é um pólipo chamado de adenoma, com a displasia de baixo grau, significa que as células estão ali, começando uma etapa de transformação. Depois ela sobe para uma displasia de alto grau, aí depois já vem para o câncer precoce, e aí o câncer vai avançando. Então a colonoscopia está presente em todas as etapas, em todos os degraus do diagnóstico do câncer, desde uma lesão que ainda está benigna para algo que já está mais avançado. E aí a bênção da colonoscopia é que nós conseguimos hoje, com tecnologia, com assistência, com cuidado, pensando em uma jornada de cuidados para o ser humano, que consiga definir para ele, em mais de 90% das vezes, a chance de ter uma interrupção. Mas a colonoscopia hoje é indicada para todo paciente acima de 45 anos ou aquele paciente que tem um histórico na família, que tenha tido um câncer, e esse câncer aconteceu, digamos, aos 40 anos. Um pai, um irmão. Infelizmente, nós temos que começar 10 anos antes, digamos, 30 anos para essa pessoa. Mas nós podemos começar com alguma coisa precocemente. Conversar com seu médico. Primeiro, realizar uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Um exame simples, que não vai definir que você tenha ou não tenha um câncer, mas vai mostrar que alguma gotícula de sangue possa estar ali dentro do intestino, que chame um alerta para fazer um exame de forma mais precoce. Então, resumindo, Cris, 45 anos, todos nós devemos ser chamados. E essa é a missão do Março Azul, é convocar a todos para uma atenção em torno a cuidado da vida, mas aos 45 anos começar a colonoscopia. Mas antes disso, a partir dos 20, conversar com o seu ginecologista, com o seu clínico, com o seu urologista, faça uma pesquisa de sangue oculto. Se der positivo, venha conversar com o proctologista, venha conversar com o gastro, para que nós venhamos a entender o porquê aquela gotícula apareceu ali. E aí, caso necessário, caminhamos para a colonoscopia. Doutor Fábio trouxe uma informação super importante. No mês de março é realizada a campanha Março Azul, que é uma campanha que alerta sobre a prevenção do câncer coloretal. Mas a gente aqui do Portal Viver Mais entende que prevenção deve ser feita todos os meses. Por isso a gente está aqui nesse mês, que não é mais o Março Azul, trazendo para você, nosso seguidor, nosso telespectador, informação sobre esse câncer que tem, infelizmente, crescido na população brasileira. Doutor, se dá para prevenir, doutor Paulo, se dá para prevenir, porque tanta gente ainda morre disso? Cris, a lista aí seria grande de fatores, certo? Primeiro vem, infelizmente, ainda a negligência, né? Então, essa negligência ela pode estar sendo ajudada pela vergonha, pelo receio, porque às vezes a pessoa está vendo ali no seu dia a dia, ao ir ao vaso, a presença de sangue, mas nem sempre ela tem a coragem de ir à consulta por ainda ser algo ligado a uma região coberta por muitos tabus ainda, certo? Então, nós vemos isso no dia a dia de pacientes que ainda têm muito receio e que quando começam a conversar eles falam, não, eu já sinto isso há muito tempo, eu já tenho esse episódio de sangramento já há mais tempo. E essa iniciativa, né, de buscar o exame, às vezes ela chega tarde demais, ela chega quando isso já está num ponto mais avançado. Então, além disso, a gente tem que observar também o quê? O acesso. Então, nem sempre o acesso a essa investigação, aos exames, principalmente na nossa população, ele é tão fácil, ele é tão simples, né? Então, nós temos hoje a colonoscopia, é um exame de alta complexidade, é um exame que não atinge, a boa parte da população não tem acesso no Sistema Único de Saúde, embora a gente tenha melhorado muito isso nos últimos anos, mas, então, as campanhas de prevenção acabam tendo esse papel importante, né, de chamar a atenção para que a pessoa ganhe aquele empurrãozinho de falar, poxa, eu estou sentindo isso, eu estou
tendo mudança no meu hábito intestinal, eu estou sentindo uma dor abdominal que não era comum de sentir, e a pessoa tem aquela coragem, a iniciativa de ir. Ao chegar ao serviço médico, onde esse segundo fator que eu comentei é o acesso, ou seja, é você passar pelo especialista, o especialista te programar seus exames e você conseguir realizar aqueles exames em tempo hábil. Então, a gente vê hoje muita gente que acaba se perdendo, infelizmente, no acesso aos exames. Isso atrasa o diagnóstico e pode fazer com que aquele paciente que, no momento, estava na doença inicial, ao completar toda a sua investigação, já tenha uma doença um pouco mais avançada. Então, esses acho que são os grandes fatores. O fator primeiro pessoal, de ter a iniciativa, de buscar, de ao perceber que os sintomas estão acontecendo, deixar de lado todos os receios, as vergonhas e procurar o médico. E depois, justamente, né, o acesso a essa rede de investigação, essa rede de exames. Doutor Fábio, ainda existe um tabu em fazer a colonoscopia? Cris, o grande dilema hoje que nós vivemos no consultório é convencer, principalmente homens. Mulheres cada vez mais, as mulheres estão mais conscientes, mas o homem ainda tem uma resistência à realização do exame. Sabemos e não temos como enganar que a colonoscopia é um exame que demanda um determinado preparo. E é talvez no preparo onde muitos pacientes acabam se afastando, pelo medo da dieta. Mas são 2 dias que nós temos que limpar o intestino. Dieta pobre em fibras, rica em líquidos, as pessoas têm que sair do seu hábito alimentar no dia a dia. Isso impacta que as pessoas ficam com medo. Mas o que nós temos de bom? Uma jornada de cuidados pensada hoje por enfermeiras navegadoras que dão toda uma assessoria para que o paciente faça a melhor dieta possível. Durante o exame, todo o procedimento é acompanhado, Cris, por uma equipe de anestesia. Então o paciente faz com toda a segurança, ele não vê, não sente dor, ele tem toda uma assessoria para um time de enfermagem, para uma hidratação, para um controle de vias aéreas. E isso traz com que o paciente tenha uma qualidade, um conforto, uma segurança, que temos que tirar esse medo. A colonoscopia, como o Paulo falou, pode mudar a história de vida da pessoa. E é um exame que pode simplesmente dar um diagnóstico e uma remoção de uma lesão antes de uma transformação. Por que vamos viver isso cada vez mais? Então, esse programa seu é extraordinário, que nós temos acesso a milhares de pessoas para que possamos cada vez mais. E eu peço a vocês, compartilhem isso com um amigo, no seu grupo de WhatsApp, faça com que essa informação impacte, porque amar, ser amigo, também é compartilhar informações de qualidade. O Portal Viver Mais traz isso hoje aqui, para que mais pessoas sejam alcançadas, transformadas, onde o medo da colonoscopia seja transformado principalmente pelo estímulo da prática do autocuidado. É um ato de amor, eu falo isso. Por mais que nós tenhamos medo, mas é a esperança de um futuro com total qualidade, com nossos entes, com nossos familiares, Cris. Doutor Fábio, é super importante isso que o senhor falou, porque quando a gente ama, a gente cuida. Não parece clichê, mas não é. Quando a esposa, já que o homem ele tem uma dificuldade, uma namorada ou esposa, vê que o homem está com essa resistência, vale a pena procurar o especialista, agendar e ajudar nesse preparo, que a única coisa chata é o preparo. Eu vou contar para vocês aqui meu testemunho. Eu amo fazer endoscopia e colonoscopia, porque a gente apaga. Não vê nada do exame, quando acorda já está tudo feito, você não, é indolor, não tem problema. A única coisa chata mesmo é o preparo, que você precisa ficar 2 dias se alimentando de uma forma mais restrita para limpar todo o intestino e ficar, né, bom na hora dos médicos visualizarem internamente. Doutor Paulo Vinícius, de quanto em quanto tempo a gente deve fazer a colonoscopia? Bom, a partir dos 45, para aquelas pessoas que não têm na sua família um histórico de câncer intestinal, fez o seu primeiro exame, esse exame foi normal, o ideal que a gente recomenda é que ele seja repetido a cada 5 anos, certo?
Isso até quando? Existem alguns protocolos, escola americana, escola europeia, mas, em suma, a gente tem que até os 75 anos, esse exame tem que ser repetido periodicamente, independente de sintomas. A partir dos 75, aí o que é que se vai acontecer? Avaliar cada caso, onde você vai ver o histórico daqueles exames anteriores, a condição clínica daquela pessoa, sintomas que aquela pessoa apresente ou não, e a partir daí a conduta já é mais individualizada. Então, dos 45 aos 75 anos, repetir pelo menos a cada 5 anos para aquelas pessoas que não têm um histórico familiar. No caso das pessoas que têm na sua família um histórico de câncer de intestino, esse tempo já é um pouco mais curto. Então, pode ser recomendado de 3 em 3 anos. E também naquele paciente que fez a sua colonoscopia, por exemplo, encontrou um pólipo, aí alguns fatores também vão ser determinantes. O número de pólipos que foram encontrados, a localização, o tipo histológico, né? O que é que a biópsia daquele pólipo vai dizer, e isso é que vai determinar a periodicidade do exame. Então, nas pessoas que têm histórico familiar de câncer de intestino, ou naquelas pessoas que a colonoscopia apresentou alguma alteração, o tempo de repetição do exame ele vai ser um pouco mais curto, em média ali de 3 anos, e naquelas pessoas que não têm histórico familiar e com exames normais, em torno de 5 anos. Importante essa resposta, porque as mulheres geralmente vão ao médico anualmente fazer a mamografia e tal, então é a cada 5 anos, gente, ou a cada 3, então vale muito a pena, porque infelizmente tem crescido e não é uma coisa que você possa deixar de fazer, né? A partir dos 45 anos, como o doutor Fábio falou, ou se no seu caso teve algum caso, a gente antecipa 10 anos. Vamos ao ping-pong. Vamos lá? Bom demais. Ao ping-pong. Dor abdominal, doutor Paulo. A dor abdominal frequente é normal ou já é um sinal de que tem algo errado acontecendo no intestino? Pronto. Dor abdominal, o abdômen da gente ele tem muitos órgãos relacionados com a digestão. O intestino é um órgão muscular, é um órgão que, por vários tipos de estímulo, ele vai se contrair. E essa contração pode gerar dor, né? Vai gerar dor abdominal, vai gerar cólica. Então, se esse sintoma está ocorrendo de forma repetida, realmente é importante ser avaliado. Podemos ter como causas alterações na digestão, às vezes alterações na nossa alimentação já podem ser um fator de causa de dor abdominal, ou alguma doença realmente possa estar se desenvolvendo em algum órgão. Então vamos ao momento mais esperado do nosso Pode Viver Mais, que é o nosso ping-pong. Vamos lá? Maravilhoso. Doutor Fábio Teixeira, câncer coloretal é comum ou raro? É muito comum hoje na nossa população, é o segundo câncer mais frequente e é o câncer mais prevenível que nós podemos ter. Então, Cris, nesse bate-bola eu devolvo para você, é o câncer que nós temos que mobilizar as pessoas, convocar, porque nós podemos transformar com informação. Então, é comum. Doutor Paulo, só idosos têm esse tipo de câncer? Não, muito pelo contrário. O que a gente vem notando nessas últimas décadas é o diagnóstico, principalmente nas faixas etárias mais jovens. Então, é uma doença que antigamente tinha esse rótulo, doença de idoso, mas hoje não. Então, quem está ali abaixo dos 50 anos é onde a incidência vem aumentando e é onde se tem que ter mais cuidado. Doutor Fábio, quem não sente nada pode estar com a doença? Sim. O câncer coloretal, ela é silenciosa em mais de 90% das vezes. Então, o que nós temos que ter um alerta? O paciente pode ter uma lesão que esteja crescendo de forma gradativa, progressiva e que não tem nenhum tipo de sintoma. Por isso, a metodologia, a prevenção, conversar com seu médico, saber qual momento que você precisa de cada exame pode fazer a diferença. Não espere ter um sintoma para procurar o seu médico. Venha, faça parte antes de um movimento em prol da sua saúde. Gente, eu amo conversar com o doutor
Fábio, porque ele tem esse jeito assim, né? Ele já é pronto para fazer entrevista, já nasceu pronto para fazer entrevista. Eu amo demais. Hemorroida, vamos lá, doutor Paulo, hemorroida, pode confundir o diagnóstico? Sim, sim. É importante a gente falar isso porque a hemorroida é uma das principais causas de sangramento. E isso, às vezes, faz com que o paciente coloque a culpa de tudo na hemorroida. Eu estou tendo um sangramentozinho, deve ser uma hemorroida. Ele vai na farmácia, compra uma pomada e começa a usar. Então, deixa ali de investigar aquele sintoma. Então, assim, a hemorroida pode sim atrapalhar porque tem sintomas que são parecidos, né? O sangramento, a dor, às vezes acontece ao defecar. Porém, a gente tem um ponto que é importantíssimo falar. Hemorroidas não viram câncer. A hemorroida ela não progride para o câncer, mas ela pode sim atrapalhar no diagnóstico porque o sintoma pode ser confundido e a pessoa deixar de investigar por achar que se trata apenas de uma hemorroida. Cris, eu tenho até algo, eu tenho uma equipe muito grande, maravilhosa de coloproctologia, eu tenho doença hemorroidária, eu tenho hemorroida. De vez em quando eu estou em viagem, ela ataca, ela sai, ela se prolapsa. Não tenho constricção, não tenho medo de você procurar o seu médico. E assim, eu chego lá no consultório, viro para eles, olha, minha hemorroida saiu, tá sangrando. Então, não tenho em nenhum momento restrição de falar. Por quê? A hemorroida, Cris, por ser tão frequente, tão comum, precisa também ser acompanhada pelo proctologista, porque é através da hemorroida que nós podemos fazer o diagnóstico, né, Paulo, de tanto paciente com câncer coloretal, que ele vai lá só para uma investigação de hemorroida e faz uma investigação, faz uma reto, faz uma colonoscopia de acordo com a idade. Por isso, se você tem hemorroida, procure seu procto e converse também com ele como pode cuidar. Aliás, eu vou marcar até minha consulta, viu, Paulo? Daqui a algum dia para isso. Já temos aí um outro tema para o nosso podcast, certo? Em breve teremos aqui um episódio só sobre a hemorroida. E eu vou contar as minhas histórias com minhas hemorroidas para vocês. Gente, aí é um caso sério. Já assinou aqui a curiosidade de jornalista. Aguarde. Doutor Fábio, todo pólipo vira câncer? Não, nem todo pólipo vira câncer. Nós temos primeiro tipos de câncer, tipo de pólipos. Se for um pólipo chamado hiperplásico, que é um pólipo somente de crescimento, imagine que as células resolveram crescer fora do habitual, mas ainda mantém o mesmo padrão daquelas células. Aquela célula não vai virar um câncer. Tanto que a gente tem até uma característica com os aparelhos mais modernos de olhar através de uma cromoscopia, de uma magnificação e definir que aquele pólipo não precisa ser removido. Mas os pólipos chamados adenomatosos, eles podem, se ali forem deixados ao longo do tempo, essa história, como o Paulo Vinícius falou, pode demorar anos, mas nós vamos esperar o tempo, vamos colocar uma roleta russa na nossa cabeça, tem um pólipo, posso ter um pólipo, vou demorar um determinado tempo. E aí a vantagem, Cris, de nós seguirmos uma rotina, um roteiro, um tipo de rastreamento para que nós peguemos, porque nós detectemos esse pólipo antes de uma transformação. Então, alerta, nem todo pólipo pode virar um câncer, mas aquele pólipo que tem uma mudança na colonoscopia precisa ser removido, porque ele pode transformar no câncer. Gente, já está na hora da gente encerrar. O papo aqui está tão gostoso que eu queria dar continuidade a esse podcast, mas eu gostaria que vocês fizessem aqui, nesse momento, as suas considerações finais e deixassem para a nossa população alerta. Principalmente, doutor Fábio, o senhor gosta muito de falar nas suas entrevistas, eu te acompanho, sobre mudança de estilo de vida. Minha querida população, meus amigos do Portal Viver Mais, primeiro, uma honra poder estar aqui com vocês, ao lado de Cris, essa pessoa que nós amamos tanto. É uma bênção para a Feira de Santana ter uma profissional desse calibre. E trazer para vocês que nós estamos aqui de azul, independente do mês, porque nós vestimos o azul como a nossa segunda pele. É o momento que nós convocamos a todos para uma mudança do estilo de vida. Se você tem um momento de plantar uma árvore no seu filho, é agora. Você não plantou lá atrás, há 20 anos atrás? Plante agora. Comece a mudar na sua casa.
comece uma transformação, seja um mensageiro de uma vida mais moderna, de uma vida mais rica em saúde, como o Portal Viver Mais é isso, trazer saúde, qualidade de vida, bem-estar. E você pode fazer estimulando seu filho a uma atividade física, tirando carnes ultraprocessadas da sua casa. Não me convidem para um churrasco com embutidos, me convide com uma carne, legumes melhor, estarei lá na sua casa contigo, mas abandone o excesso da carne vermelha. Só use no máximo 500 gramas, álcool só com moderação. Vou para o aniversário de Paulo Vinícius, aí mais vai ser com extrema moderação. Evite o cigarro, combata a obesidade na sua família, faça com que você seja um agente de transformação na sua família, nos seus amigos, no seu ambiente de trabalho. O Portal Viver Mais está trazendo para ti uma informação. O que você vai fazer com ela? É com você. Doutor Paulo, muito obrigada por estar aqui conosco nesse episódio. Foi um prazer recebê-lo. Eu deixo aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui compartilhando essas informações e a gente deixar essa mensagem realmente de uma doença que é importante, de uma doença que vem crescendo por esses fatores alimentares, do dia a dia, do estresse, etc., que também contribui muito para isso. E também para as pessoas fixarem, se atentarem para os sinais de alerta que falamos aqui e que é uma doença que pode ser prevenida. Então, se você tem um sintoma que está lhe incomodando, ou se você já entrou nessa faixa etária onde já costumamos indicar os exames, não deixe para depois, procure o médico, faça as suas avaliações, porque prevenir ainda é muito melhor que remediar. Com certeza. Se tem prevenção, por que pagar para ver? Né? Se tem prevenção, por que pagar para ver? Então, fica esse alerta para você que está nos assistindo. Se você gostou desse conteúdo, já salva, compartilha, porque informação como essa aqui que a gente trouxe para você hoje pode estar salvando a vida de alguém. Então, não deixe esse vídeo parado. Compartilha, informa as pessoas, leva até as pessoas que precisam, às vezes está com um sintoma ali, esse sintoma eu estou sentindo, e aí já é a forma de você estar levando informação que pode salvar vidas. Essa é a missão do Portal Viver Mais, esse foi mais um Pode Viver Mais, e eu espero você até o próximo vídeo. Beijo, tchau gente!